Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um prazer imensurável estar aqui mais uma vez, transmitindo esse vídeo para vocês, sabendo que nós estamos vivendo em momentos finais, momentos que o povo fala de avivamento, que não tem avivamento, milagres que não tem milagres. Por exemplo, os irmãos viam antigamente, há 20 anos atrás, louvado seja Deus, quando começava a pregar o Evangelho, glória a Jesus, acontecia batismo com o Espírito Santo, facilmente, sem haver muito esforço e nem muita euforia. Havia milagres totalmente, automaticamente. E hoje em dia não está acontecendo mais isso. E o povo está dizendo que está no poder, está numa unção, o batismo no Espírito Santo não existe mais, Você vê nas igrejas hoje não existe mais batismo com o Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, tem que ter uma reforma espiritual. A reforma protestante já houve, agora tem que ter a reforma espiritual. Eu estava conversando com um pastor ali, e ele estava me transmitindo essa mesma situação. Aqui em Mateus capítulo 24, no versículo 4 e 5, e Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas, irmão, estão se levantando aí de qualquer maneira, dizendo ser pastor, dizendo ser profeta. Nada contra, meus queridos irmãos, vai para monte, sobe no monte, abandona a família, os filhos, a esposa, que a coisa mais sagrada que existe é a esposa e os filhos. Se a pessoa abandona em busca de uma unção no monte, em busca de uma unção na vigília, claro que a vigília e o monte é para se orar. Agora, o que está acontecendo é muita aberração, porque as pessoas estão abandonando os filhos e mulheres, e maridos também, vice-versa, para ir para monte, para buscar uma unção, irmãos. Agora, como que nós vamos justificar que isto é um poder, que isso é unção, que isso é um ministério? Como é que Deus vai chamar uma pessoa para o ministério da palavra, abandonando mulher e filho, abandonando esposo e filhos? Eu não acredito nesses milagres, eu não acredito nesse poder. Porque, na verdade, irmãos, está sendo uma farsa. A vida condiz? Não. A vida não condiz com o que a pessoa está falando e com a pessoa está vivendo. A pessoa quer ver de qualquer maneira. Agora, quando chega na igreja, irmãos, é poder para tudo quanto é lado. É um cai levanta, meus queridos irmãos. É uma coisa que nunca aconteceu na história da igreja. Eu vou fazer 40 anos de crente. Pela grande misericórdia de Deus, só falta somente um ano para me fazer 40 anos de crente. Eu nunca vi no passado isso acontecer nas igrejas. Pastoreei muitas igrejas ali em Salvador, construí várias igrejas, nunca vi isso. Cai, levanta, poder dali, poder de cá, e quando sai dali as pessoas estão vivendo de uma maneira completamente diferente. Comprando e não paga, deve e sonega, chega na casa dos irmãos e se acha em direito dos irmãos das coisas para ele. Não quer mais trabalhar, irmãos. O próprio Jesus Cristo falou que eu trabalho, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E que Deus separou para o trabalho, para a obra, e que não quer que ele trabalhe. Eu nunca vi esse versículo na palavra de Deus. Eu nunca vi esse texto. Desculpa. Eu nunca vi esse texto na palavra de Deus dizendo que o homem não deve trabalhar, certo? Então, meus queridos irmãos, está acontecendo coisas aí, como diz o povo lá fora, cabulosa, porque na verdade, irmãos, não é bem assim. Como é que uma pessoa diz que é chamado de Deus, não é casado, diácono, segundo a Bíblia? Eu vou entrar depois nesse detalhe. Eu vou dar sequência isso daqui, depois entra em outro, sobre isso aí, abandonando tudo, irmãos, e dizendo que Deus está chamando, e muitos dizem, não, mas Deus usa. Mas, irmão, como é que Deus vai usar uma pessoa que está segundo a sociedade e a lei, fora da lei? A Bíblia diz que a lei foi feita para os injustos, não para o justo,
E nisso aí nós estamos vendo verdadeiramente, irmãos, que a própria Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 6, versículo 44, porque cada árvore pela árvore se conhece o seu próprio fruto, porque cada árvore se conhece pelos seus próprios frutos. Agora me diga uma coisa, irmãos, por que, segundo a concepção de alguém, Deus só usa eles? Às vezes a gente anda orando, irmão, buscando a Deus, jejuando, consagrando, fazendo a obra de Deus, não vê tanta coisa que esse povo vê. Tanta revelação, tanto mistério, tanto poder. Aí você não vê um batismo com o Espírito Santo, você não vê experimento de demônio, você não vê salvação, é pessoa saindo de uma igreja e indo para outra. Não existe conversão. Que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, ele fala em quê? O Evangelho de Cristo é poder de Deus e salvação para todos aqueles que nele crê. Está lá nas cartas paulinas. Agora, como é que o poder existe e o poder está e não acontece milagre? Não acontece milagre, Quer dizer, a pessoa da minha cor, como eu cheguei aqui em Brasília, eu era totalmente desprezado, porque eu não tinha um carro para andar, não tinha um emprego bom, não tinha condições financeiras boas, Então, quer dizer, irmão, aqui vale o que você tem, Aqui no Centro-Oeste vale o que você tem. Você tem dinheiro, você vale alguma coisa. Você pode não ser nada. Você tem aparência, você vale alguma coisa. Você tem um carrão, você vale alguma coisa. Você tem uma casona, você vale alguma coisa. Agora, o crente espiritual não vale nada. E esses semeadores de contenda, muitos se dizem, Deus me chamou. Chamou para onde? Daqui a pouco o camarada sai da igreja e vai abrir outra igreja. Chamou para onde? Para dividir a igreja, para criar contenda, criar separação, criar inimizade, e assim sucessivamente. As coisas vão se degradando, irmãos, e você vê a pessoa no meio da rua, nu de cintura para cima, de bermuda. Quando chega na igreja, é Deus que está falando, é Deus que está revelando. Se a própria Bíblia diz aqui, eu acabei de ler, que pela árvore se conhece o fruto. Se a árvore não é boa, como é que tem fruto bom? A árvore não é boa, então não tem fruto bom, irmão, na árvore. Então não há nem do que questionar. Agora, por que acontece esse tipo de gente, esse tipo de povo? Porque tem os bestas, tem as pessoas que não sabem difundir a palavra de Deus, não tem destreza nem equilíbrio e nem maturidade, e começa a acompanhar esse tipo de gente. Você vê que não tem nem a liturgia do culto, não sabe nem o que é a liturgia do culto. Hinos de cultos de oração e culto fúnebre é cantado em culto público. E a harpa cristã, ela tem hinos para todos os eventos, casamento, batismo, tem para tudo. E aí você vê um culto público, às vezes, a pessoa cantando um hino fúnebre, que não tem nada a ver. Então, como é que Deus chamou? Alguma coisa está errada. Quer dizer, a pessoa se acha dono da situação, dono da verdade. Ele tem o poder, o poder nem teu não, é dele ou dela. E se acha capaz de tudo. Porque as pessoas têm que se submeter, têm que se curvar sobre ele. Outra coisa, irmãos, não tem mais oração nem culto de ensino nas igrejas. Por quê? O tal do líder, ele se acha em direito de orar por todo mundo, e os crentes não dobram o joelho para orar, não ora, porque cada crente tem que orar, tem que clamar a Deus, tem que invocar o nome do Senhor, tem que interceder, para que tenha experiência com o Senhor. Mas a gente está vendo totalmente diferente, a situação. É difícil de a gente acreditar nas coisas que a gente estamos vendo nesses últimos tempos. Mas nós vamos continuar orando, buscando a Deus, continuando, batendo em cima da tecla, e eu tenho certeza que Deus vai levantar, Vamos começar ali pelo Jardim Gá,
E eu tenho certeza que vai chegar até aqui e nós vamos fazer um grande movimento para a glória do nome de Jesus Cristo. Vamos começar o evangelismo também, né, nas igrejas. Vamos começar o evangelismo em todas as igrejas para a glória do nome de Jesus. A Kombi voltou para o conserto, estamos consertando a Kombi. E assim que ela estiver intacta, nós vamos iniciar para a glória do nome de Jesus. Aí muitas das vezes, irmão, quando alguém, você vê que a vida está desconcertada de alguém, ele diz, não, mas Deus usa. E a Bíblia mudou? A Bíblia mudou? Você tem que ler esse versículo para eles. É de Lucas capítulo 6, versículo 44. Porque pela própria árvore se conhece o fruto. Se a árvore não é boa, como é que vai produzir fruto bom? Não existe isso, de hipótese alguma. Se a árvore é ruim, ela vai continuar produzindo maus frutos. Não tem que alguém chegar e dizer que Deus falou, que Deus mandou, que Deus não mandou, coisa nenhuma, Deus não falou. Porque na verdade, irmão, o que nós estamos vendo no país, cadê os profetas que tem aqui na face da terra em Brasília, que não vão lá, falar com alguém que está fazendo coisa errada aí, errônea, e falar na lata deles que Deus não está se agradando, que Deus vai matar, que Deus vai tirar da situação. Só tem profeta para profetizar para as pessoas que é inércio, a pessoa que não sabe de nada. É esse que as pessoas estão procurando, que é a presa fácil, Mas vamos continuar orando, meus queridos irmãos, para que Deus possa abençoar de maneira maravilhosa. Eu quero mandar um abraço caloroso ali para São Paulo, para minhas sobrinhas, ali em Salvador também para minhas sobrinhas, ali na Estrutural para os pastores, Riacho Fundo também, Santa Maria, aqui no Gama, para todos os nossos pastores e amigos, um forte abraço e que Deus em Cristo vos abençoe, e uma boa noite para a glória de Deus Pai e a paz de